Olá, sou Guilherme Gonçalves, aluno do segundo ano de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, juntamente com o Dr. Ricardo Kuttenbecker, darei continuidade às conversas sobre a temática interprofissionalidade e os recursos em saúde do programa PET Saúde e Interprofissionalidade. Iniciando a entrevista de hoje, pergunto: sabendo que atualmente um dos pontos mais calorosos em debates é acerca de polarizações, exemplos, saúde versus economia, saúde versus direitos, entre outros, você acredita que a saúde possui capacidade de sair da crise causada pela pandemia só com os seus próprios recursos? Ótima pergunta, Guilherme. Definitivamente a saúde e o sistema de saúde não consegue sair dessa pandemia com os próprios recursos. Seja porque, de um lado, o Sistema Único de Saúde vem de uma situação crônica de subfinanciamento, ou seja, a gente vem cada vez menos investindo recursos na saúde, em especial no Sistema Único de Saúde, e isso tem consequências as mais diversas possíveis. Seja porque essa epidemia, essa pandemia implica uma capacidade de resposta que é para além do Sistema Único de Saúde. A gente tem que pensar que num contexto em que a epidemia nos impõe um isolamento social sem precedentes, há poucos dias atrás os sistemas de registro das telefonias e de outros mecanismos de mobilidade social davam conta de que 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de seres humanos estavam em casa. Isso num único momento. Isso não tem precedentes na história da humanidade, isso tem um impacto profundo na geração de renda, na economia, na questão da pobreza, na segurança alimentar. Esses impactos todos estão muito longe de serem completamente dimensionados. Então, a gente não pode ter um debate entre epidemiologistas dizendo para a gente ficar em casa e os economistas dizendo que a economia está sofrendo gravemente. A gente precisa aqui fazer um movimento em que intersetorialmente, para além de interprofissionalmente, intersetorialmente esses atores dialoguem. Dialoguem no sentido de criar formas pelas quais possamos ter saídas mais criativas, saídas mais comunitárias, uma retomada das atividades produtivas com alguma segurança. A gente já conversou um pouco sobre esse assunto em outros vídeos, mas é fundamental a gente se dar conta de que não tem como voltar ao trabalho da mesma forma como voltávamos, como já trabalhamos antes, e também não podemos ficar em casa por tempo indefinitivo. Essas questões todas precisam ser dialogadas de uma maneira que nos parece ainda hoje não está sendo feita. Elas têm, esse distanciamento social prolongado tem um impacto muito grande na escolarização das crianças, no estímulo que representa a sociabilidade das crianças frequentando as escolas. Essas medidas de isolamento social têm impacto na violência em relação às mulheres, a violência familiar. Os casos de agressão de mulheres têm aumentado, então isso tudo tem um impacto muito grande. A gente precisa de alguma maneira pensar na saúde mental das pessoas, e isso só por definição vai numa dimensão da interprofissionalidade, mas também da intersetorialidade, ou seja, saídas que transcendam o setor saúde. E a gente também tem que pensar que hoje a progressiva flexibilização das atividades de afastamento social, elas podem gerar um risco ainda maior. Onde eu quero chegar? A imprensa tem dito em diferentes lugares do país que os diferentes setores das atividades econômicas, do setor produtivo, têm liberado as pessoas para voltar ao trabalho, reforçando as medidas de higienização, do tipo higienizar as mesas, os telefones, os cartões, as máquinas que são leitoras de cartões de crédito. É claro que essa melhoria nas práticas de higienização desses objetos, desses utensílios em espaços públicos pode ser importante, como deveria ser importante sempre, não agora só no contexto do Covid. Mas a minha preocupação é de que essas medidas não são suficientes para a gente olhar para o risco. O grande risco não está nos objetos, nas superfícies inanimadas. O grande risco está nesse processo de interação entre 2, 3 ou mais pessoas dentro de uma proximidade. O vírus se aproveita dessa situação. Aqui nós estamos diante da grande maior parte das situações de exposição no contexto da pandemia do mundo. O papel das superfícies inanimadas, de um telefone, de uma leitura de cartão, ele é muito, muito menos importante no contexto da epidemia do Covid do que aglomerações em lugares fechados, do que a mobilidade populacional determinada por as pessoas viajarem nas regiões metropolitanas para ir e voltar do seu processo de trabalho. Situações emblemáticas como aquele caso da doméstica que se deslocou do Rio de Janeiro, do seu bairro na periferia, para vir até o centro da cidade, na zona de classe mais alta, cuidar
de uma idosa e ela foi a óbito. Coisas como essa tendem a progressivamente acontecer se a gente não for capaz de olhar para, num contexto de pandemia, as diferenças em saúde, como a gente chama das iniquidades, as diferenças sociais, as iniquidades sociais, elas se maximizam. E as saídas para isso são necessariamente intersetoriais. Economistas, políticos, lideranças, prefeitos, governadores precisam dialogar muito com o setor saúde, e o setor saúde precisa ser capaz de dialogar com esses setores todos. Sem isso, a gente não vai sair dessa crise toda tão cedo, Guilherme. Levando em consideração a importância que a troca entre pessoas tem na pandemia, digamos, na comunicação, a segunda pergunta deste vídeo, Ricardo, ela versa um pouco mais sobre a tecnologia. Muitos dizem que, caso não haja vacina, a saída para o fim da pandemia e das medidas de isolamento social é a imunidade de rebanho. Essa, atrelada com a tecnologia que registra o isolamento social do indivíduo pelo celular, seria um recurso local plausível a ser utilizado? São duas questões super importantes. Primeiro, vamos deixar claro o que é a imunidade de rebanho, em que medida ela pode ou não ser utilizada. Quando eu tenho uma epidemia, eu tenho como se eu tivesse 4 compartimentos. Eu tenho as pessoas suscetíveis, e quanto maior forem as pessoas suscetíveis ao vírus, mais aí o vírus vai se encarregar de atingi-las, e aí a gente tem um pico dos casos. Num segundo momento, à medida que o vírus vai atingindo os suscetíveis, ele vai desenvolvendo infecções, a maior parte das pessoas desenvolve anticorpos, defesas, deixam de ser, portanto, suscetíveis, e a curva epidêmica se estabiliza à medida que ela encontra menos suscetíveis em relação àqueles que já foram atingidos de alguma maneira. E, evidentemente, para além dos suscetíveis e dos infectados, a gente tem os mortos. Então, para entender a relação entre esses grandes grupos, a ideia de que a imunidade de rebanho seja, à medida que o coronavírus for infectando as pessoas e a maior parte delas desenvolvendo anticorpos, daqui a pouco o vírus não consegue mais encontrar um volume grande de suscetíveis e a gente então tem uma diminuição nos casos, um achatamento da curva. A grande questão é que, embora a imunidade de rebanho seja utilizada como uma estratégia de saúde pública, como por exemplo, quando a gente vacina pessoas para gripe, a gente não necessariamente precisa vacinar toda a população. Vacinando uma parcela importante da população, a gente já assegura que o vírus tenha muito menos facilidade de circular entre as pessoas e, portanto, ele protege aquelas que não foram imunizadas pela vacina através desse efeito chamado imunidade de rebanho. Só que, transposto esse efeito da influenza, por exemplo, do vírus da gripe para o contexto do Covid, a gente tem que pensar que a humanidade não tem nenhuma defesa contra o Covid, diferentemente para a influenza, onde a maior parte de nós já teve contato com o vírus da influenza e na vigência de vacina, então já tem algum grau de imunização. Do ponto de vista do Covid, nós não temos essas defesas, então essa imunidade de rebanho pode vir a um custo muito caro. Onde eu quero chegar? Países que optaram no primeiro momento por expor a população ao vírus e esperar que com isso a gente possa ter uma situação de imunidade e, portanto, uma diminuição do número de casos, da curva epidêmica, como a Suécia, que apostaram, então, portanto, na imunidade de rebanho, esses países, a Suécia, por exemplo, teve que rapidamente rever a sua estratégia, porque os casos subiram de uma perspectiva exponencial muito rapidamente. Ou seja, aqui a gente entra num dilema, que, de novo, a questão da interprofissionalidade, da intersetorialidade tem que ser capaz de nos auxiliar a desvendá-lo e a lidar com alternativas para vamos ficar indefinidamente em isolamento e distanciamento social? Não, isso não é possível. Vamos esperar que a imunidade de rebanho venha? Também não é possível. Então tem que criar formas para progressivamente retomar as atividades econômicas, as atividades escolares, a circulação de pessoas de um jeito que o mundo ainda não é capaz de fazer, para evitar as aglomerações e com isso então progressivamente voltar à vida normal. Agora, sem saídas interprofissionais e intersetoriais, essa necessidade de uma imunidade de rebanho não vai ser possível de ser obtida, pelo menos durante o ano de 2020, talvez até em meados do próximo ano. Então, nunca estivemos tão conectados da perspectiva da necessidade de uma saída comum.
Por outro lado, isolados estamos na perspectiva desse distanciamento social. Sair desse impasse é a grande questão da humanidade nesse momento hoje, sem nenhum exagero, Guilherme. Muito obrigado, professor. Agradeço mais uma vez a conversa, ela é sempre muito produtiva e de grande aprendizado. E hoje termino o vídeo com a paródia Brasil, que usa como fundo a poesia José de Carlos Drummond de Andrade. E agora, Brasil? A festa acabou, o comércio fechou, o povo esvaiu, a noite calou. E agora, Brasil? E agora você? Você que é sem plano, que zomba do SUS, você que faz versos, que renega essa. E agora, Brasil? Está sem passeio, está sem encontro, está sem balada. Já não pode abraçar, já não pode beijar, sair já não pode. O contato esfriou, o remédio não veio, o auxílio não veio, o fim não veio. Não veio a vacina, e tudo parou, e tudo partiu, e tudo calou. E agora, Brasil? E agora, Brasil? Sua doce proximidade, seu calor no contato, seu mimo e seu zelo, sua vontade, seu afago, sua festividade, sua ternura, seu fervor. E agora? Com o álcool na mão quer abrir espaço, não existe espaço. Quer salvar o SUS, mas o SUS esfacelou, quer ir para as ruas, pandemia fechou. Brasil, e agora? Se você estudasse, se você lesse, se você escutasse, a voz é inteligente, se você aprendesse, se você pensasse, se você entendesse, mas você não entende, você é duro, Brasil. Isolado no escuro, qual bicho do mato, sem visita, sem ombro amigo para se encostar, sem ciência estimada que ajude a galopar, você marcha, Brasil. Brasil, para onde?